Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta com mais uma live para o Instagram. Depois de muito tempo voltando, né? Passou o final do ano, resolvi não fazer lives, dar um recessozinho para poder voltar. Tempo que eu não tinha nenhum conteúdo para trazer para vocês. Eu, como eu sempre gosto de trazer um conteúdo um pouco diferenciado, conversar com vocês aqui sobre coisas mais filosóficas, né? Como é que eu vou dizer para vocês dessa forma? Lembrando que depois eu vou colocar no canal do YouTube, tá? Vou procurar voltar a fazer mais lives, procurar ter mais assuntos recorrentes para poder discutir. Não vai ter devaneios hoje, tá? Porque é um retorno depois de muito tempo. Pegar só um apanhado de um conhecimento que eu tive essa semana e vou comentar aqui com vocês. Lembrando que tem meu Pix para poder me dar uma força, tá? Não, quem puder me ajudar, fica muito grato, tá? Até para poder dar uma força para que eu estimule também a produzir mais conteúdo, mais material, se vocês gostarem. Deixa comentários, tanto aqui no vídeo no Instagram, quanto ele for para o YouTube. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Porque eu sempre gosto de conversar dessas temáticas mais filosóficas, comportamento, enfim, essas coisas mais tem a ver mais com o nosso contexto na sociedade, né? Porque eu, durante um período, né, da minha vida, fiquei o quê? Muito tempo eu batia muito a cabeça, eu entrava muito em conflito com as pessoas. Eu sempre conto essa parte para vocês, acabo sempre contando. Eu aprendi que eu estava descobrindo uma coisa chamada fluir, que é você fluir em determinados ambientes. Tem gente que tem uma capacidade de fluir em diversos ambientes, entendeu? Ela consegue abraçar certos traços culturais e ela se desenvolve tanto em um quanto o outro. Eu conheci uma pessoa, já que uma hora ela estava cantando ponto de macumba, ponto de umbanda, né, na verdade, um ponto de umbanda, e numa outra ela estava cantando louvor. Então é mais ou menos isso. São pessoas que elas vão pegando aglutinando várias coisas culturalmente nelas e elas não têm a noção de que elas estão fazendo isso, ou elas têm, mas elas têm uma convicção muito definida. Por exemplo, essa pessoa que eu falei era uma pessoa altamente bandista, ela não era uma pessoa que era ligada tanto a uma religião, como é que eu vou dizer, que utilizasse de louvores. Então era assim. Então essa capacidade de fluir, muitas vezes as pessoas elas vão adquirindo, né, um tempo como um mecanismo de defesa, uma maneira delas se adentrarem em vários tipos de núcleos, entendeu? Só que muitas vezes elas não têm muita noção do limite ou o quanto que elas podem ir. Elas simplesmente fazem para dentro de algum círculo social que elas estão inseridas, mas elas podem não ser, por exemplo, elas não podem ser, elas podem estar inseridas num círculo social de uma religião, mas elas não serem praticantes dessa. E isso acontece muito. Não só para diversos ciclos religiosos, entendeu? Então isso acontece muito. Tem como é que eu vou dizer? Esse paralelo, essa ida e volta, entendeu? Então é todo local é um fluxo. Então para quando você está chegando num local, por exemplo, eu já cheguei em ambiente de trabalho em que toda vez que eu tentava me posicionar, isso me gerava uma polêmica. Então eu passei a fluir com os ambientes de trabalho, entendeu? Eu já tive um ambiente de trabalho que havia mais harmonias com o que eu acreditava, com um viés de confirmação meu, mas já tive um ambiente de trabalho que já não era tão bom para mim se eu me posicionasse daquela forma. Então eu tinha que aprender o quê? A fluir dentro desse ambiente de trabalho para eu poder manter uma boa relação com os meus pares, as pessoas que estavam me ajudando dentro do ambiente, e eu poder desenvolver meu trabalho dentro do local.
Isso varia a todo lugar, entendeu? Essa capacidade que muitos não têm. Eu também descobri isso muito, muito tarde. A grande verdade, eu descobri isso muito tarde da minha vida, isso depois de adulto que eu comecei a entender um pouco isso, essa coisa de fluir, porque eu tinha uma dificuldade, eu achava que eu tinha que estabelecer meus valores, eu tinha que bater o, o que eu acreditava, entendeu? Então você recebia muita incompreensão com isso é muito rejeição, isolamento, entende? Ainda sou meio assim, ainda tem coisas que eu não tolero, mas a gente aprende a fluir, a gente aprende a ficar, a gente aprende a conversar, a gente aprende a estar com pessoas assim. Isso aí é muito é muito relativo, entendeu? Então, com graças a isso eu consegui com sucesso fluir por diversos ambientes, das diversas formas. E eu tive que aprender muito também a levar na esportiva, que eu não consegui levar na esportiva muita coisa, eu sou uma pessoa muito sisuda, muito séria. Eu lembro que tinha uns primeiros anos aí que eu comecei a trabalhar, tinha um rapaz, um cara lá, que ele, primeiro, por hierarquicamente, ele estava num outro posto, e eu estava em um posto, digamos, inferior. Então ele dependia do meu trabalho. Então ele começava a me esculachar se eu errasse. Entendeu? Ah, você deixou passar não sei o que. Então era assim. Hierarquicamente ele fazia isso. E ele via que eu era uma pessoa mais tímida, diferente das maneiras como ele era, porque ele já era muito da malandragem e tal. Ele começava a me inferiorizar. Só que ele achava que eu era um virgão e eu já estava namorando na época. Falei, não, eu tô namorando, que não sei o quê. E ele não acreditava nisso. Aliás, tem gente que não acredita quando eu falo que eu sou casado e tenho filho. Isso já aconteceu também um tempo. Mas quando você. Eu comecei a. Deixei ele falar. Eu comecei a zoar ele da mesma forma. E ele não levou na esportiva, porque ele achou que por eu ser alguém abaixo, alguém que ele achava que era inferior, ele se sentiu se sentiu assim, com orgulho ferido. Eu sou uma pessoa muito de boa, super de boa, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Mas voltando um pouco ao assunto, essa parte de fluir, a gente nunca tem muita noção. Eu vejo muito jovem também não tem muita noção. Você acaba fluindo e dependendo do grupo que você tá, você acaba tendo que nesse rito de passagem, nessa coisa de você ter que demonstrar que você está inserido num grupo, que você está dentro daquele grupo, seguindo o mesmo fluxo daquele grupo, você acaba indo para alguma coisa, por exemplo, acaba indo para experimentar drogas, acaba indo parar em alguma situação que às vezes é complicada para você contornar. Então, muitas vezes, dentro de um grupo que você está fluindo, você tem sempre que parar para pensar qual o teu limite dentro desse grupo, onde você pode chegar para que você não seja dominado pelo grupo, se fluir dentro desse grupo e você se tornar uma pessoa que está dentro do grupo, está seguindo aquele fluxo, mas você não atravessa certas coisas, não atravessa certos momentos, porque isso te traria um ponto que a gente chama de um ponto de não retorno, que é o seguinte: você vai para uma situação em que você acaba por você ligar no automático, fluir no teu automático, saindo para o piloto automático, você para numa situação que pode não ser benéfica para você, ela pode te comprometer para uma coisa que você acha que é errado, que vai contra os seus valores. Aí você, quando quer fazer o ponto de retorno, você não consegue. Aí, meu amigo, entendeu? Quando você não quer e você já chegou naquele, você ultrapassou aquele limite, aí vem a exclusão, vem o cancelamento, vem como é que eu vou dizer?
exclusão, a gente chama de cancelamento, né? Mas seria a rejeição daquele grupo, ou aquele grupo vai te taxar de alguma coisa, de covarde, ou uma coisa referente à sua sexualidade, alguma coisa assim. É assim que funciona essa parte social, entende? É a mesma coisa. Você vai para um grupo de amigos que bebe. Eu já cansei de ir para um grupo de amigos que bebe. Assim, grupo de amigos não, um grupo de pessoas. Vamos pegar um grupo social, tá? Nem sempre é amigo, entendeu? Um grupo social, por exemplo, pessoas do trabalho. Já bebi, a gente bebe daquela bebida socialmente, entendeu? Porque eu já fiquei com grupos de trabalho assim dentro de grupo, inserido dentro de fluxo de grupos de trabalho que os caras bebiam até entorpecer-se. Então, mas eu nunca fui uma pessoa assim. Eu sempre fui uma pessoa que tinha um limite para chegar do meu fluxo. Eu fluía até um ponto, até um limite, até um certo ponto. Daquele ponto eu não passava. Entende? Porque você nunca. Uma coisa que vocês podem ter certeza, vocês nunca me viram bêbados. Ah, porque você é careta, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. É porque eu sei fluir em certos grupos, sei me inserir dentro deles, de alguns grupos, nem de todos, mas eu sei que eu posso até um ponto dentro desse fluxo. Eu tenho um ponto para ir, entendeu? Que eu faço, mas eu não posso forçar mais que aquilo lá. Que senão eu entro num ponto de não retorno. E isso é uma coisa que pode comprometer a mim, comprometer uma coisa que eu quero passar, uma imagem que eu quero passar. E isso dá uma impressão de falsidade, mas não é. É mais ou menos como uma máscara social. Você mantém a tua identidade para aquela pessoa, para passar confiança, idoneidade, entendeu? Porque o ser humano é um ser social. Eu não sou uma pessoa de me socializar com muitas pessoas, mas se para conversar, tem um entendimento e você passa para mim, eu consigo seguir um certo fluxo. Eu consigo fluir dentro dali, mas sem criar abrir um problema, não vou dizer um problema, abrir uma situação em que eu não possa sair. Então, o cara é que nem eu estava conversando com uma pessoa no Telegram. Foi faz um tempo, né? Foi final do ano que eu comentei um pouco sobre umas situações aí, sabe? E foi um papo muito legal. Ela falou que a gente tem que ser como água nas pedras. Eu acho que essa é a intenção do fluir. Depois, quando comecei a assistir um vídeo dessa semana do Epifania, que ele falava de como fluir dentro de um contexto, dentro de um local, eu comecei a entender o que significado desse água entre as pedras, porque eu achei muito interessante isso, que a água ela flui, ela passa entre as pedras, ela passa por qualquer lugar. Se você é como a água, você flui por qualquer lugar, porque a água, o fluxo da água, ele ele não ele não se altera, como é que eu vou dizer? Ele se altera de acordo com o local. Poucas pedras, muitas pedras, entendeu? O Epifania criticava muito no vídeo dele essa parte do fluir. Ah, porque você acaba abrindo a mão da sua identidade. Sim, o fluir você abre mão de sua identidade. Muitas vezes. Você abre mão muito de que você é. Só que o problema é o seguinte: você pode fluir em certos ambientes, entendeu? Você pode fluir em certos ambientes e você tem um limite. Você sabe que o limite que você dá dentro dali é o limite que você ainda pode andar, que você não vai chegar e você não vai se comprometer com aquilo. Entendeu? Você se compromete até onde você vai. E o que acontece com muita gente jovem? Eles acabam indo porque quando você é jovem, você não tem primeiro uma visão de mundo pré-definida. Isso aí você só define depois de muita reflexão,
é um ato, é um estalo, é um momento que você tem, que isso te gatilha, entendeu? Que você cria. Eu, por exemplo, criei depois que minha mãe faleceu. Depois que minha mãe faleceu, eu entrei num estado de, como é que eu vou dizer? De crise existencial, uma crise na existência, e essa crise existencial me desencadeou isso. Vocês podem fazer isso automaticamente, cara. Isso aí que eu tô contando aqui para vocês, vocês podem fazer. Criar sua visão de mundo, parar a pensar. Depois, se vocês quiserem, eu deixo até um link com essas perguntas de questões existenciais para vocês seguirem. Mas quando você consegue se definir, você consegue ter mais controle sobre o que é fluir e para onde você quer fluir, o que você quer, entendeu? Dentro de um grupo. E isso que você é isso que te, como é que eu vou dizer? Agora me escapou. Eu não sou muito bom de palavras, vocês estão vendo aí. Isso é que define. Porque se você fluir demais, o meio vai influenciar você. Ele vai te influenciar pesadamente. Então você vai acabar sendo um escravo do meio. E a intenção é que você não seja um escravo do meio. A intenção é que você flua pelo meio, aquilo que o meio te dá, mas que você não abra mão do que você é, daquilo que você carrega. Esse é o diferencial, entendeu? O diferencial de outros que estão só fluindo por fluir. É assim que acontece muitas coisas, assim que as pessoas são movidas por impulso, por emocional, entendeu? Justamente por causa disso. Elas se deixam fluir por uma pessoa que já está calejada ou ela já tem um outro objetivo que é diferente do teu. Às vezes ela compra aquelas tuas ideias para você seguir o fluxo dela e é assim que vai. As pessoas se deixam fluir demais pelo ambiente. Elas são muito, às vezes, hedonistas, são muito de se guiar pelos desejos, são muito de se guiar por um emocional muito forte. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Por isso que nesse período aí que eu passei mais recluso, não estou levando muita coisa polêmica para dentro de certos ambientes, entendeu? E eu sempre fui limitador a isso. Eu sempre limitei isso. Mas não é só um ambiente social, o ambiente que eu estou aqui, por exemplo, aqui no Instagram, aqui no YouTube, ou Facebook, ou onde for. Tem local e hora para fazer esse tipo de coisa. Entendeu? É uma coisa que muita gente não entende. Porque por eu deixar fluir, pessoas já entenderam errado o que eu sou, entendeu? Entenderam errado o que eu sou, já me julgaram até totalmente errado do que eu pensava, porque primeiro, eu não presto atenção. Eu não abro um diálogo sobre algum determinado assunto com qualquer um. E se a pessoa está muito convicta de uma ideia, eu não vou abrir assunto com ela no momento que eu sei que vou criar um conflito. E isso vai trazer, vamos supor, uma quebra num protocolo que eu tenho com aquela pessoa. E isso foi o que aconteceu um tempo atrás. Eu tive uma quebra de protocolo. Uma quebra de protocolo que me fez fechar. Então, existem outros motivos, eu não vou falar aqui. Mas tem muitos outros motivos maiores ainda para eu fazer isso. Mas tudo se ocasionou por a quebra de protocolo foi um deles. Não sei nem como é que está essa pessoa aqui agora. E depois disso eu vi que como é que eu vou dizer? Eu vi que eu não eu não fiz nada de errado, entende? Se ela quiser me ver como uma pessoa ruim, como uma pessoa má, tudo bem. Mas é que eu nunca toquei naquele assunto, nunca fui
naquele limite. Eu sempre fluí de acordo com coisas que a gente tinha em comum. Era um relacionamento de amizade de muitos anos. Era uma coisa muito antiga. Então, eu preferi respeitar esse tipo de coisa. Eu preferi respeitar isso. Entendeu? A respeito disso, não vou cortar o limite. E ele ultrapassou esse limite. Porque assim como eu fluo dentro de um contexto conversando com pessoas, as pessoas têm que fluir até um limite até onde eu vou. Se você corta esse limite para gerar um conflito comigo, eu vejo que a pessoa não está preparada para me escutar, ou ela vai começar a falar um monte de coisa. E eu também posso não ter todas as respostas, porque eu não tenho todas as respostas. Eu nasci também muito ignorante. Uma coisa que eu falo para muitos até ficam pé da vida comigo, é o seguinte: eu sou uma pessoa muito ignorante. Por mais que eu saiba muito, eu ainda sou muito ignorante, eu não sei, entendeu? Quanto mais eu sei, mais ignorante eu sou. Entendeu? As pessoas me veem com uma inteligência, nossa, olha esse cara aqui sabe tudo. Eu falei, não, sou um ignorante. Essa sempre é a resposta. Porque quanto mais sei, mais ignorante eu sou. E dentro do que eu sei, eu utilizo aquilo que eu posso dentro de um ambiente. Eu fluo dentro daquele ambiente. Vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Obrigado a todos aqueles que escutaram hoje. Como disseram aqui os comentários do meu amigo aqui, Glauber, é um autocontrole, é uma maneira de você se preservar, uma maneira de você refletir até de você mesmo, sabe? Quando você se afasta socialmente, como eu tive um afastamento social grande hoje, ultimamente, por uma questão de me preservar e preservar outras pessoas também, entendeu? Mas como sempre disse, tudo tem seu momento, seu lugar e maneira de fazer. Entende? Estamos vivendo num momento muito complicado, em que chegar eu mostrar meu rosto aqui para falar aquilo que realmente eu gostaria de falar. Não dá. Não é assim que funciona. Então eu falo na filosofia, passo um conhecimento para vocês, que eu acho que é um conhecimento válido, conhecimento de vida, tá? Apesar de não ser um velho gagá, eu tenho um conhecimento. Estou aqui passando para vocês numa boa. Que eu acho que falar universalmente é muito melhor do que eu falar da divergência. Se eu falar universalmente com vocês, eu quero conseguir a compreensão. Mas se vocês quiserem discordar, pode discordar. Se bem que eu falo de uma maneira muito generalista. É que nem eu falar, estava falando com um pessoal lá de um grupo lá. Eu falei, olha, a gente estava conversando, não, que eu não gosto de discussão, não gosto de debate, que eu não gosto de não sei o quê. Eu falei assim, olha, a partir do momento que você começa a debater, falando que não gosta de debate, você fala que você está debatendo, você está botando uma ideia aqui. E a gente começou a discutir coisas mais mecânicas e menos dentro de um contexto. Quando você discute dentro de uma mecânica, de uma maneira filosófica, é uma maneira até mais fácil. Mas depende também de umas pessoas muito aceitarem. Entendeu? Porque as pessoas estão muito agregadas a convicções. Mas foi muito legal. Sempre quando você quer abrir, aí você quer que às vezes você tem uma boa ideia e você quer torná-la aceita, mas ela vem de um contexto um pouco mais complexo, você tem que abrir sempre abrir para um escopo mais filosófico. E é assim que eu trabalho. É assim que eu faço. Entende? Até para poder entender outra pessoa. Não é questão de concordar ou discordar. É questão de tornar o negócio mais fácil de entender. É uma dosagem
mais, como é que eu vou dizer? Mais simples, é uma dosagem menos agressiva. Entendeu? É um processo, como estão dizendo aqui, é um processo de libertação. É um processo de libertação pessoal. E eu espero que nesse período aí que a gente está vivendo conturbado, as coisas ainda melhorem, ainda se tornem ainda mais libertadoras para mim. E quem sabe levar isso para outras pessoas também. Mas, até então, eu acho que mesmo se eu fizer isso, o trabalho nunca vai terminar. Porque eu vou continuar sendo um ignorante, vou continuar sendo um cara que vai estar observando esse universo todo, essa parada toda acontecendo, e sempre vai ter algo para dizer e vai encontrar mais gente ainda com resistência, mais gente com convicção, mais gente com tudo aquilo que tem. Mas trazendo para esse espectro mais amplo, eu já consegui ter menos rejeição. Bom, acabei falando demais aqui. Desculpem eu estar sumido das minhas últimas lives, mas é porque realmente eu não tenho tido muito tempo. E os últimos acontecimentos não dava para falar nada referente a isso, entendeu? Eu tinha que ter um ponto de folga para poder trazer isso, um ponto de folga para minha mente, para a mente de vocês principalmente, que não se devem deixar se influenciar por um fluxo, devem observar e fluir dentro dele e investigar. Mas isso aí não sou eu que tenho que fazer, não. Não tem que dizer como que você deve fazer. Você que deve fazer, não eu, tá? Porque eu já tenho muita coisa aqui para fazer e muito pepino para resolver. E se você gostou de tudo que eu falei aqui, ó, tem meu Pix lá no Instagram, tá? Deixa uma doação, tá? Essa palavra maravilhosa de libertação, esse momento aqui que nós temos. Vou deixar também lá o comentário lá no YouTube, com toda a informação que você quiser poder me ajudar, porque eu estou levando esse material também para lá, que eu quero alcançar mais pessoas com esse tipo de visão, tá? Vocês estão me ajudando no meu trabalho, que não tá fácil. Dia 19 eu vou fazer um ano desempregado. Quem puder me dar uma ajuda com qualquer coisa aí também estou aceitando, tá? Alguma vaga, achar algum linkzinho, manda para mim que eu estou vendo aqui. E agradeço todos aqueles que me ajudaram até hoje. Entendeu? Eu vejo o quanto que essa corrente de pessoas estão aqui comigo e estão me ajudando, quantas, mesmo com pensamento, mesmo que não seja algo, com tudo, entendeu? Com tudo que estão me ajudando. Vou encerrando por aqui. Já falei demais, tá? Vou colocar lá na série lá, depois para quem quiser assistir uma reprise, achou legal isso. E até a próxima. Valeu, abraços.